As questões de humanas na prova do Enem, elas seguem um padrão. E esse padrão, ele se chama situação-problema. Se você vai fazer o Enem ainda este ano, eu quero que você, a partir de agora, comece a abrir os olhos e comecem a estudar a partir desse padrão, situação-problema. Me chamo Davi Calado, eu sou formado pela Universidade de Pernambuco, criador de técnicas e estratégias e eu ensino humanas por habilidades. Já há quase 10 anos que eu venho acompanhando feras todos os anos para fazerem a prova do Enem, sem falar que eu tenho feito o Enem desde 2011, por aí, tem um pouquinho, bastante tempo. E de lá pra cá, a realidade do Enem mudou bastante, mas o mais legal é que eu venho acompanhando essa prova linda, incrível, e ao longo desses anos o que eu tenho catalogado são os padrões na prova do Enem. E eu só me acordei para os padrões exatamente porque o Enem segue habilidades e competência. Então, a partir dos meus estudos de habilidades e competência, eu comecei a pontuar e enxergar os padrões dentro da prova de ciências humanas. E é por isso que todo o meu trabalho aqui no YouTube, dentro do Método DC, que é o meu passo a passo, onde eu criei técnicas e estratégia, onde eu ensino humanas por habilidades e competência, todo esse meu conteúdo ele é direcionado exatamente pela matriz de referência. A única coisa de verdade que o Enem exige de você é a matriz de referência, que são as habilidades e competência. Na prova de ciências humanas, você tem 30 habilidades e você tem 6 competências. Então, todas as questões na prova de humanas, ela vai seguir essas habilidades e essas competências. Quando eu entendi tudo isso, real assim, minha mente explodiu, porque eu comecei a olhar para situações e problemas que vêm sendo abordados em cada questão do Enem. E não só na prova de ciências humanas, tá? Na prova de redação é a mesma coisa. O Enem sempre cobra um tema, problema. Ele sempre traz uma situação da sociedade brasileira que está sendo vivenciado na atualidade, e isso sempre é um problema e ele quer uma intervenção. Se existe uma intervenção, é porque é um problema que você tem que intervir e mostrar uma solução para aquilo. A mesma coisa são as questões, e eu tenho observado isso ao longo de todos esses anos. Sem falar que, observando esses padrões, eu comecei a alinhar todos esses padrões à matriz de referência, as habilidades e competência. Foi assim que eu comecei a destravar os códigos de cada habilidade na prova de ciências humanas. Então, a partir de agora, que você for estudar, que você for responder questões, responder simulados, fazer simulados do Enem, eu quero que você tire um print desse quadro que você está vendo aqui agora, porque você vai começar a encontrar esses padrões na prova. E a partir disso daqui, quando você mapear, você vai exatamente saber o que o Enem ou o que o comando da questão ele está te direcionando, para que pergunta ele está te direcionando. E assim você vai começar a encontrar as respostas nas alternativas. Esses daqui são alguns dos elementos que eu tenho mapeado dentro das provas de ciências humanas e alinhado a algumas habilidades. Então a gente tem, por exemplo, qual a possibilidade. O Enem sempre, no comando, ele sempre vai te perguntar qual a possibilidade da situação ou do problema que está sendo apresentado, qual é a ação, qual é o desafio, qual é o benefício, qual a função disso, né? Para que serve isso, qual é a função dessa estratégia, por exemplo, qual é a consequência disso. Ou ele pode perguntar como intervir para você. Se ele te pergunta como intervir, você sabe que certamente é um problema, né? Então você vai ter que intervir, você vai ter que solucionar, você vai ter que mostrar uma intervenção. Como agir? A mesma coisa, né? Sempre é um problema. Como progredir? Como solucionar esse problema? Como garantir que tal ação seja feita, né? Então você vê que já tem algo de ligação aqui, tá? Como associar? Então o Enem sempre pede para que você associe também tal consequência, tal situação, tal problema. Isso daqui dentro do método eu explico na fase 4, que é a fase das técnicas, tá? Onde a gente vai dominar, a fase dominar de fato as questões de humanas no Enem. Então, só para você realmente saber que o Enem ele cobra essa situação problema, eu trouxe um exemplo de uma prova de 2023 que foi a reaplicação, a prova PPL, tá? Então eu fiz essa prova, acertei mais de 40 questões e para você perceber, eu fiz em casa, né? Eu não estava preso, pelo amor de Deus.
Calado não tava de tornozeleira. E eu fiz em casa, respondi essa prova junto com os feras no simulador 40+, que acontece dentro do método DC. E olha o que foi que eu encontrei em cada questão dessa prova. Na questão 46 eu tenho garantir um dos elementos que eu apresentei para você. Na 47, solucionar o problema. Então, o problema aqui apresentando a Amazônia. Na 49, eu tenho os impactos, o que provoca esse impacto também é um elemento, né? O que provoca, qual é o problema disso aqui? Uma ação. Então, qual a ação para ser resolvido essa situação, esse problema apresentado na questão 50? Na questão 51, por exemplo, qual a consequência? Olha como ele te direciona, né? Qual é a consequência do fenômeno apresentado no texto? Então você já percebe que é uma situação, que é um problema a ser resolvido, né? Na questão 54, a situação dessas trabalhadoras. Então, evidencia o que essa situação? Na 52, novamente uma situação, né? Uma situação. Aqui na referência do texto eu tenho a situação da classe trabalhadora. E no comando da questão eu tenho a conquista do direito mencionado no texto possibilitou aos trabalhadores a constituição de quê? Na questão 55 eu também tenho as mudanças que são associadas ao quê? Então percebe que, e se você pegar todas as provas do Enem, você vai encontrar esse mesmo padrão, essas mesmas palavras-chave. Então é muito importante que, olhando e analisando o texto junto com o comando e as palavras-chave, vocês liguem ela às habilidades, porque assim você vai conseguir responder as questões. Eu poderia passar por cada questão resolvendo com vocês aqui para vocês realmente saberem como é que vocês conseguem resolver essas questões a partir desse comando, dessa situação, desse problema que é o padrão das questões do Enem. Mas o YouTube aqui está recheado de conteúdos, vocês podem começar a maratonar tudo isso aqui. Mas se você quiser um direcionamento, um passo a passo de como fazer, se você for fera mesmo que busca a sua aprovação em cursos bastante concorridos, mas ainda bate sempre na trave de 30 questões, 35 questões, né? Quando muito você faz 36, 38, saiba que comigo você aprende a evoluir para as 40+ questões. Você aprende o passo a passo, saber exatamente o que fazer na hora da sua prova. E o melhor disso tudo é que você não precisa se matar, passar 4 horas estudando conteúdo infalível que tanto te ensinam por aqui na internet ou pelo cursinho tradicional que você já está acostumado e calejado. 4 horas estudando todos os dias ciências humanas, conteúdo chato que você já não entende, não gosta mais, né? Uma didática chata dos teus professores. Não, aqui você realmente vai aprender ciências humanas. Eu tenho feras que detestavam ciências humanas porque eram de exatas. Hoje estão em engenharia, né? Engenharia da computação, estão alcançando a sua aprovação e que diz assim: Calado, você me fez gostar de ciências humanas, porque o meu raciocínio para ciências humanas é muito rápido. Eu pego você e trago para os exemplos mais bizarros que você imaginar. Essa energia da gente estar estudando os conteúdos de forma divertida, a gente se diverte com a cara do Enem. Essa é a palavra, e já teve feras nas minhas lives que falaram isso, né? A gente se diverte com a cara do Enem, de forma divertida, aprende ciências humanas e como alcançar 40+. Você quer seguir com clareza na hora do Enem, saber exatamente do que fazer no dia da prova, né, de humanas, abrir sua prova e não ter medo daquele apagão de ver conteúdos que você nunca estudou, porque é isso que vai acontecer, né? Você não sabe qual é o conteúdo que vai cair. Não tem como a gente prever, mas tem como a gente prever o tipo de questão que ele é padrão, porque estão nas habilidades. As habilidades estão todos os anos ali na matriz de referência, então tem como a gente prever qual é a habilidade que vai ser abordado, qual é a habilidade que vai ser colocado na tua prova e ser exigido, né? O tipo de questão que vai ser exigido daquela habilidade. E isso te dá maior confiança, saber exatamente disso. E dentro do método você tem exatamente o passo a passo a seguir para acertar as questões. Se você deseja realmente ter acesso ao passo a passo, clica no link aqui embaixo, inscreva-se, porque eu quero encontrar você lá dentro ainda para alcançar 40+ questões humanas neste Enem. Te vejo lá. Beijo.